Vamos agora falar um pouco do mercado, né? Das especulações, porque o Bahia está muito próximo de anunciar 2 reforços aí para esta temporada. Um deles é para o ataque, né? Um setor ali onde a torcida cobrou muito, né? Aquele centroavante, finalizador, goleador. E o William José. Confirmado já o William José? Ou Confirmado, já, extraoficialmente já, né? assim, oficialmente não, né? Mas já apareceu aqui, já chegou no aeroporto, já deu entrevista. Então só falta ali exame médico mesmo e anunciar. Boa. E anunciar. O William José, que estava no Spartak Moscou, ele teve muito tempo no futebol espanhol, né? Do Betis, por exemplo, Real Sociedad. Enfim, vou até pegar aqui para a gente apresentar o William José. A gente vai falar primeiro dele, depois a gente fala do defensor, né? O Sebastián Mingo, que também está com a sua contratação bem encaminhada, mas vamos começar pelo ataque, né? O William José tem 33 anos, ele foi revelado ali pelas categorias de base do Grêmio Barueri, mas apareceu mesmo no São Paulo, né? Foi o time aqui onde ele se destacou no futebol brasileiro, ainda teve passagens por Grêmio, Santos, e aí foi negociado com o Real Madrid, né? Na verdade, foi emprestado ao Real Madrid. Teve uma partida ali no time profissional, jogou mais ali no time B, Real Madrid Castilha, e aí uma vasta carreira aí de praticamente 10 anos no futebol espanhol. Passou por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, também teve uma passagem no Wolverhampton, no futebol inglês, e aí nos últimos 3 anos ele jogou no Betis da Espanha, e nesta temporada, né, nos últimos 6 meses, né, melhor dizendo, estava no futebol russo, no Spartak Moscou. Os números lá na Rússia não foram tão animadores, tá? 13 jogos e 1 gol marcado. Já no seu último ano no Betis foi melhor, né? 43 jogos, 14 gols marcados e 6 assistências. É o cara que chega para ser titular, incontestável aí do ataque, Rafael Pinheiro? Acho que sim, Fábio. Não acho que seja um nome que deva gerar tanta empolgação na torcida do Bahia, tá? Mas quanto a ser titular, acho que sim. É um jogador que tem uma carreira longa no futebol europeu, né? Quarto maior artilheiro brasileiro da história da La Liga, né? Então, um jogador que no futebol espanhol teve números, né? Entregues, como você pontuou aí, a sua passagem mais recente, seu último clube no Spartak de Moscou, não foi tão animadora, mas se você for pegar o recorte da carreira no futebol espanhol, são bons números. Quando ele surgiu aqui no futebol brasileiro, especialmente no São Paulo, tinha assim uma expectativa muito grande em torno do nome dele, chegou a jogar na seleção brasileira de base. É um atleta que tem 1,86 m, boa estatura, né? Mas apesar do perfil, não é um pé duro com a bola, não. Tanto que ele já chegou em determinados momentos a fazer outras funções, mais no meio-campo, né? Como o último homem ali de meio-campo na armação. É um jogador que tem alguma boa característica. Acho que é um bom nome. Talvez o torcedor do Bahia esperasse um pouco mais, mas vem aí com toda certeza com o status de titular. É um jogador que eu quero esperar um pouquinho para ver como é que vai responder. Confesso que a minha expectativa pessoalmente é que o Bahia, até pelo perfil das outras contratações, investisse um pouco mais, pesasse um pouco mais aí a mão no sentido de contratar um jogador que viesse mais tarimbado, né, para essa função e para a função de goleiro. Até agora o Bahia não anunciou nenhum nome, porque eu acho que são duas posições que o Bahia tem pouca margem para erro. A gente tem falado aí nas últimas temporadas de um time que não consegue acertar nessas posições, então esperava que o movimento fosse mais agressivo nesse sentido, mas o William José vem com o status de titular sim, Fábio. Melhor que Isidro Pita, Pedro Pereira? Eu acredito que sim. É um nome que me agrada mais do que o de Pita. Eu acho que é um cara que chega para ser titular, que é uma posição que o Bahia tem uma carência, né? Só tem Everaldo ali de centroavante, que a gente não sabe nem se permanece. Tá lá em Girona, mas ainda mais com a chegada de William José, a gente sabe que tem algumas sondagens de outras equipes e tal. Eu espero que permaneça. Eu acho que o Bahia precisa de uma disputa ali nessa posição de centroavante. Mas é um nome que me agrada, eu acho que chega assim para ser titular. Um cara que foi muito bem na Europa. A única coisa que me dá um pouco de medo é essa última temporada dele na Rússia, né? Claro que é o futebol russo, que tem a questão de adaptação, que talvez isso tenha pesado, mas ainda assim me dá alguma reticência por ser a temporada mais recente, né? Mas ainda assim um nome que
que me agrada. Muito bem. Temos também aí o Santiago Mingo, né, que é o zagueiro argentino, revelado pelo Boca Juniors. Passou 3 anos aí, 3 temporadas no time B do Barcelona. Como vocês estão vendo aí na imagem, né, ele com a camisa do Barça. Inclusive fez 5-2 no Real aí na Supercopa da Espanha. E nas suas últimas 2 temporadas atuou no Defensa e Justicia e com boa minutagem de jogos. Em uma temporada ele fez 40 jogos e na outra 30. Então, em tese, não se machuca, é jovem também, né? Tem 23 anos. Parece aquela observação de mercado, né? Ali, um jogador que pouca gente presta atenção, mas que pode render bem. Ravel. Penso, inclusive, Fábio, que é um jogador que o Grupo City faz uma movimentação pensando nele para o conglomerado, tá? Não vejo um atleta que tenha sido pensado somente para o Bahia, não. Essa movimentação, muito se fala aí na aquisição dele ter sido algo em torno de 4,5 milhões de euros, né? Algo que daria em torno de 27 milhões de reais. Então, um investimento alto de um jogador promissor, que tem mercado, que já teve uma oportunidade no futebol europeu ali através do Barcelona, chegou a estar em alguns momentos ali com o time de cima, mas talvez pela pouca idade na época, acabou não ficando, voltou para o futebol argentino, e aí essa passagem no Defensa e Justiça foi assim, bem destacada. É um jogador que acho que o mercado vinha olhando para ele, alguns outros times, acho que a manutenção dele, né, no time que ele estava, é o próprio Palmeiras, né, no Brasil, Pedrão. A manutenção dele no time que ele estava anteriormente era praticamente impossível, né? O Palmeiras sondou, não conseguiu evoluir, talvez pela pedida, né? Afinal de contas, não é um jogador barato, né? Essa transferência é uma transferência de alto valor, altas cifras. E o Bahia, eu acho que foi nessa linha de trazer um jogador que vem, sim, também com status de titular. Penso que uma eventual dupla aí com Gabriel Xavier possa acertar definitivamente o setor. A gente sabe que a gente teve alguma oscilação de Canu no ano passado, apesar dele ter, na minha avaliação, fechado a temporada bem. Já o nome de Santiago Mingo, eu acho que é para, indubitavelmente, fechar esse setor aí com a dupla de titulares. E aí, nesse caso, se for um atleta que ficar por bastante tempo, né, especula-se que o contrato dele vai até 2029, o Bahia tenha uma zaga jovem, promissora, e que possa estar aí à frente dessa condução do sistema defensivo do Bahia por muito tempo. A menos que, como eu disse, né, sejam transferidos aí ou para outros clubes do grupo ou até mesmo para um mercado europeu, um atleta com bastante potencial. Então eu vejo até essa contratação, Fábio, a nível de projeto, como algo mais pensado pelo grupo e uma contratação que me agrada até mais do que a de William José, um nome que eu vejo com bons olhos. Para mim também, é um nome que me agrada muito. Eu acho que vai preencher 2 lacunas importantes, tanto na zaga quanto no ataque. Ainda falta o goleiro para fechar ali aquelas 3 posições que a gente julgava como mais críticas. E, como o Ravel já falou, o contrato até 2029, assim como o Eric Pulga também, né, que chegam com contratos longos, se juntam aí a Lúcio Rodrigues e Acevedo como jogadores que têm os contratos mais longos do Bahia. O Bahia que nessa era City vem se destacando, né, por fazer contratos longos com jogadores. A gente tem muito jogador com contrato até 2027, 28, 29, olhei aqui agora, são 16 jogadores, pensando que Tassiano já saiu, né? Tassiano tinha contrato até 27. Então, 16 jogadores com contratos aí, pelo menos, até o fim de 2027. Então, com isso, a gente deve ter movimentações cada vez mais pontuais, né, Pedrão? E assertivas em relação à composição do elenco, né? Claro que desses 16 tem alguns que a gente já não conta tanto, né? Diego Rosa, que está emprestado por Lomel, que não deve voltar ao Bahia, imagino eu. André, lateral, também, acho que não está emprestado também, e não vejo o cara que tenha tanto futuro aqui no Bahia, talvez em outros clubes, mas no Bahia acho que não. Mas, de qualquer forma, é uma quantidade grande de jogadores, né? Com contratos longos. Algo que a gente não era muito acostumado, mas que a gente vai começando a se acostumar agora nessa era City. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Fabiano Monteiro. Ele pergunta: Pedro e Ravel, considerando a saída de Tassiano, né? Tassiano fechado com o Santos. Inclusive, os valores foram aqueles 4,5 milhões de dólares, era isso?
Não sei se foram esses mesmo, né? Não sei, já saiu eu acho que circula, na verdade, algo em torno de 32 milhões de reais. Então, na verdade, 4,5 milhões de dólares me parece que seria o valor que o Santos poderia desembolsar, mas há alguma coisa também relacionada a abatimento de um compromisso de dívida que o Bahia tem com o Santos em relação à negociação com o Jean Lucas. Nominalmente falando, o valor da transferência seria algo na casa de 32 milhões de reais. Respondendo a pergunta aí de Fabiano, eu acho que o Bahia já fez a movimentação que faria aí para o setor, para essa primeira janela, tá? Vejo algum movimento de contratação somente na segunda janela, jamais ali para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu acho que esses movimentos que foram feitos já foram contando com a possibilidade de saída desses atletas. Então, na minha expectativa é que o Bahia só anuncie nessa janela ainda só um goleiro. O restante do time eu acho que já está fechado. Bom, só para ler a pergunta aqui, né, para a galera que está só no podcast, né, ele perguntou se as saídas do Tassiano e do Ratão já teve reposição aí, ou se Pedro e Ravel consideram que precisam contratar mais alguém. E você, Pedro Pereira? Já repôs aí as saídas do Tassiano para o Santos e Ratão, que foi para o Japão, né? Eu acho que a saída de Ratão com a chegada de Pulga já é compensada, né? E no meio campo também, na posição de Tassiano, embora Tassiano tenha sido utilizado em muitas posições, né? Mas a gente tem Eric também, que é um cara que... foi o artilheiro, né, do Bahia na última temporada. Ele atuou praticamente a temporada inteira como atacante, né? Mas quando a gente pega ali a composição do elenco, ele é um cara pensado para o meio campo. E eu acho que a chegada de Eric já supre um pouco também, para Michel Araújo também. Não vejo o Bahia atuando um pouco mais ali nessa posição, né? Por conta da saída de Tassiano. É o que eu acho, e o que é o que a gente soube também, que chegou de informação, é que o Bahia não pensa mais em reposições, porque essas reposições já haviam sido feitas. Acredito também que ainda vai chegar um goleiro, acho que é importantíssimo que chegue um goleiro. O Bahia teve muita dificuldade nessa posição em 2024, e acho que hoje a gente não tem um goleiro que a gente fale, pô, esse goleiro aí pode ser titular. Acho que a gente entra em 2024 ainda com um problema. Marcos Felipe, para mim, não é goleiro para ser titular. Eu, inclusive, prefiro o Danilo Fernandes. A gente sabe que a avaliação ali de cena que o Danilo Fernandes é um cara que tem problemas para jogar com os pés e tal. Então, eu acho que o Bahia ainda vai procurar um goleiro para ser, de fato, titular em 2025 e precisa disso com certa urgência. Com certa urgência, não. Para mim, precisa com muita urgência, porque a competição mais importante do Bahia é daqui a pouco, né? Daqui a algumas semanas, dia 18 de fevereiro. Alguma especulação de goleiro por aí? Não. Algum nome? Alguns nomes surgiram, mas negociações que não foram adiantes. E a gente não vê novas especulações. Pelo menos não vi. Não sei se a Ravel viu alguma coisa nesses dias aí, mas não vi nada de novo em relação a goleiro, não. Na verdade, assim, o nome que tinha surgido mais forte para o gol nessas especulações de mercado tinha sido o de Everson, e de lá para cá nenhuma teve muita força, né? A gente sabe que a mídia independente tem feito um trabalho muito importante no sentido de conseguir antecipar alguns bastidores de negociação que acabam se concretizando, né? Então, por exemplo, todos os nomes que a gente viu na especulação da janela do Bahia até agora, com mais força, né? Fecharam de fato, né? O Bahia fechou com Eric Pulga, com Michel Araújo, com Rodrigo Nestor. Só esses dois aí que vinham sido pouco especulados, né? Trazendo um pouquinho de crédito aqui pra gente, o William José teve na lista de Cauê, num programa que a gente fez sugerindo, né, contratações para o Bahia, mas não surgiu nenhum nome com grande impacto, nem especulação que tenha ganhado força aqui nos meios de comunicação local, e eu reforço a preocupação que Pedro externou. Acho que o Bahia não deveria começar o ano apostando todas as fichas no quadro de goleiros que tem à disposição. Até teve o retorno de empréstimo de Dani Júnior, que é um goleiro que jogou a Série B no ano passado, mas também não acredito que esteja no nível de representar o Bahia nas principais competições da temporada. Então me preocupa. Espero que essa movimentação tardia do Bahia já em relação a essa questão de preparação e adaptação seja para que essa história seja com o desfecho de um nome gabaritado e assim que faça com que essa demora valha a pena, né? Que o Bahia tenha um nome que possa bem servir o time durante todo 2025. Vocês têm alguma sugestão de goleiro aí? Tem o Santos, né? Reserva no Fortaleza. Enfim, quem vocês conseguem imaginar aí que
seriam goleiros viáveis aí para esse momento do. Santos, Santos acho até que estava na lista de Cauê, né? Tô tentando puxar da memória aqui a lista de Cauê, acho que Santos até estava. Acho que tava. E seria um bom nome, mas eu acho que... Acho que o goleiro assim, jogou pouco na última temporada. Também o fato do Bahia chega... Assim, me deixa um pouco esperançoso, assim, o fato do Bahia ter ido atrás de Everson. E que, para mim, seria uma contratação muito boa. Excelente. Seria um excelente nome, mas a gente sabe que não seria uma negociação difícil, como de fato acabou se concretizando, né? Acabou permanecendo no Atlético. Mas o fato de ter procurado um goleiro desse nível, titular em uma grande equipe do Brasil, me deixa esperançoso que o Bahia está em busca de algum nome importante assim, para essa posição. E talvez até essa demora tenha relação com isso também. Teve um bastidor também, Pedrão, de que o Bahia teria ido atrás de John. Esse bastidor, ele ganhou força mais uma vez, inclusive, durante essa semana, porque John é empresariado pelo mesmo agente de Wagner Leonardo, que foi uma especulação que também surgiu aqui de que o Bahia eventualmente teria contratado, né, o agente do atleta, e que tempos atrás essa abordagem no agente teria sido para tentar a contratação de John, goleiro do Botafogo. Acabou não evoluindo. Acho que inclusive seria uma contratação bem difícil, né? Um jogador que foi titular durante todo 2024 no Botafogo, que ganhou as competições Brasileiro e Libertadores. Mas eu acho que tô pelo que Pedro falou aí, esse aceno do Bahia em nomes quase que incontestáveis, eu vejo com bons olhos. Espero que essas negativas não tenham arrefecido o interesse da diretoria de futebol em resolver o problema, porque só especular não resolve, né? Agora, eu gosto do nome de João Paulo dos Santos. Se fosse um goleiro que o Bahia pudesse investir em trazer, eu preferia mais João Paulo do que o goleiro Santos. Embora a característica de Santos, né, goleiro que estava no Fortaleza, seja um atleta que tem características de jogo compatíveis com o que Rogério Ceni pensa para o elenco, mas eu acho que como goleiro mesmo, no sentido de evitar tomar gols, eu prefiro o goleiro santista, João Paulo. É um bom atleta. Acho que o Bahia poderia, dentro dessa dificuldade, inclusive de nomes para a posição, tentar fazer uma sondagem. E já que aparentemente a relação entre os clubes tem sido estreitada, né, com as negociações recentes, talvez uma sondagem por esse atleta pudesse ser um caminho. O João Paulo que foi reserva do Santos, né, na Série B. Não foi o Brazão que jogou lá, né? Ou o João Paulo estava machucado? Estava machucado, né? Ele teve uma lesão séria no tendão de Aquiles, se eu não estou enganado. E tá voltando agora. Muito bem. Na Série A sempre foi muito bem, né? Tem um goleiro que sempre vai muito bem na Série A, né? Que é o Michel do Goiás, né? É Michel o nome dele? Eu tô viajando aqui. Qual é o goleiro do Goiás? É o Tadeu, né? Tadeu, goleiro Tadeu. É aquele goleiro que a gente fica com aquela sensação de que vai muito bem, porque a defesa dele sofre tanta chapuletada que o cara toda hora aparece. De vez em quando no futebol brasileiro acontece uma dessas. Mas eu confesso que eu acho que a fase de Tadeu, Fábio, pra mim já passou. Assim, não contrataria, não. Eu acho que ele perdeu o bonde de sair do Goiás, viu? Quando ele apareceu bem ali naquela primeira temporada dele, fazendo muita defesa, pontuando no Cartola para quem gosta de jogar. Ele vinha bem ali, mas depois eu acho que ele passou o bonde dele. Não sei se Pedro concorda. E aí, Pedro? Pedro tá mutado. Opa, foi mal. Tava aqui fazendo uma outra pesquisa aqui, mas concordo. Acho que já passou também a grande fase dele. E volto a dizer, né, pelos nomes que foram especulados aí, eu espero alguém realmente que chegue, que a gente fala, pô, é excelente contratação, é um goleiro que de fato vai ser titular, sem sombra de dúvidas. Ricardo traz no chat aqui, Fábio, sobre a especulação de Léo Jardim. Foi uma especulação que, na verdade, rolou muito mais entre as torcidas do que algum meio de comunicação ou mídia independente tendo pontuado, tá? Eu acho que alguém levantou esse nome dentro da torcida do Bahia, na bolha das redes sociais. O que eu sei até agora de informações internas é que não houve sequer sondagem do Bahia pelo atleta, não. Teve até um 2024 razoável pelo Vasco. Um bom goleiro. Chegou a ser convocado pela seleção brasileira, se eu não estou enganado, né? Eu estava até olhando aqui, enquanto vocês comentavam, estava olhando o FC Bahia números aqui,
E teve um cara que estava perguntando sobre goleiros estrangeiros, né? Perguntando que se além de Rodolfo Rodrigues e William Andey, o clube já teve outros goleiros de fora do país. Ele acha que está na hora de voltar a ter, e talvez seja um caminho também buscar alguém fora. Já respondendo a ele aqui, o nome dele é Cabelo Crespo, mas pele escura. E a arroba é Virado na Desgraça. Mas respondendo a ele, mas já teve sim outros goleiros estrangeiros. Teve Butice, que foi um cara que marcou a época aqui, argentino. E outros de menos destaque, Cabaleiro, na década de 60, argentino também. Gilbert, foi um goleiro uruguaio, mas que jogou pouquíssimo. Era reserva, mas passou por aqui também na década de 50. E talvez seja um caminho. Alguém lembrou do Neto, né? O goleiro brasileiro que está na reserva do Arsenal, né? Teve uma boa carreira na Europa, né? Barcelona, Valência. Ele jogou mais no Valência, né? Acho que foi o time que ele mais jogou. Não sei, né? Grana tem, né? Acho que seria um goleiro que chegaria sem discussão. Mas eu acho que ainda tem muito mercado na Europa, né? Acho que talvez fosse uma contratação difícil, seria contar muito com a vontade do jogador. Você falou também aí no chat em Gatito Fernandes, mas é um atleta que já foi anunciado pelo Cerro Porteño. Inclusive é uma contratação que foi bastante comemorada pro lado de lá, né? Um jogador paraguaio, voltando a atuar no futebol local. Acho que o Bahia vai ter que ser inventivo, Fábio, para conseguir sanar esse problema de uma vez por todas. Muito bem, então ficamos aí no aguardo do goleiro do Bahia, que no momento tem como opções, né? Estão lá na pré-temporada em Girona, o Danilo Fernandes, o Marcos Felipe, o Arthur Jampa e o Denis Júnior. São os 4 goleiros de momento do Bahia. E estou vendo aqui a lista, né, dos jogadores que estão na pré-temporada. Vocês não acham que as opções para o ataque continuam poucas, né? Tem Biel, Ademir, aí tem o Pulga no lugar do Ratão, né? Trocamos aí de bichinhos, né? Everaldo e Lúcio Rodrigues, e o William José vai incluir aí junto com essa galera. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para o ataque. Não é pouca, não. Ano passado o Bahia sofreu, né? O Biel se machucou, o Ratão estava com problema pessoal e não precisa aumentar ali em quantidade. Aí. Claro que tem os garotos, né? Tem o Juan Pablo, tem o Thiago, mais um atacantezinho ali não seria de bom tom, não? Tantas competições aí para jogar. Pra gente que tá olhando como torcedor, ter mais opções é sempre bom, né? A gente vê se cabe no orçamento. A gente sabe que o Beto tem uma condição financeira boa hoje, mas existem os planejamentos orçamentários também que precisam ser respeitados, né? Então não é dinheiro infinito. Dinheiro infinito, Pedro Pereira. Não é do petróleo? Não é, né, velho? Não é dinheiro infinito. A gente precisa entender que não é. E talvez por isso o clube acabe priorizando aí outras posições. Mas, como torcedor, seria ótimo ter mais opções, né? Mais 2 ali, um para cada lado. Seria maravilhoso. Não sei se dá. E outra coisa, a gente tem que ponderar também que existe uma janela no meio do ano que vai identificar problemas, né? Eu espero que o Bahia seja um pouco mais agressivo do que foi em 2024 na janela do meio do ano. E isso acaba fazendo com que a janela do início do ano tenha que ser um pouco mais tímida em termos de quantidade, né? Acho que na medida que a gente for vendo o esquema tático que vai ser sendo utilizado, que vai ser utilizado, a gente pode identificar algumas lacunas importantes e talvez essa seja uma delas. O que eu vejo é muito mais, dentro dessa perspectiva, é o Bahia tendo um posicionamento em relação a isso de elenco curto mesmo. O Rogério já deu sinais de que ele gosta de trabalhar com um elenco mais enxuto para você não ter atletas que fiquem tão preteridos, sem minutagem, sem oportunidades. E corroborando com isso, ainda tem, ou na verdade acrescentando dentro dessa mesma perspectiva, Fábio, você tem um modelo de jogo, né? Em vários momentos da temporada, acho que ainda tem sua maioria, o Bahia jogou no ano passado num 4-4-2, né, fazendo com que as vagas ali para o ataque fossem só 2, né, e a polivalência de alguns atletas, né, como Michel Araújo em determinados momentos podendo fazer as pontas, até Rodrigo Nestor já chegou a jogar no São Paulo pelo lado do campo, apesar de não ser sua função principal. Eu acho que a princípio vai dentro dessa filosofia de repente
identificar a necessidade só à medida em que a temporada for desenrolando e, de repente, fazer algum movimento mais contundente se caso a gente perceba que esse setor ficou descoberto de alguma maneira. O Bahia recusou 2 semanas atrás uma proposta por Ademir, né? O futebol russo ofereceu 2 milhões de euros por Ademir, e é um jogador que vai ali fazer a ponta direita mais uma vez do Bahia. Eu acho que o que preocupa em relação a essa composição talvez não seja o tamanho do elenco em si, em termos de quantidade de opções, sabe? Mas a recorrência de lesões de 2 desses atletas, né? Biel e Ademir se lesionaram muito no passado. Talvez se fossem jogadores que não tivessem o histórico de lesões que apresentaram nas últimas temporadas, principalmente nessa última temporada, o número fosse suficiente. Então, pensando nisso, é possível que no meio da temporada, na segunda janela, o Bahia tenha que trazer mais um nome, mas para começar o ano eu acho que vai ser por aí. Comentário aqui do Sui Martucci, ele falou, boa noite, Jeanzinho não é mais goleiro do Cerro. Olha aí, perigo, hein? Esse nome um foi goleiro, até especulado, né? Também do Jean é o extracampo, né? Isso. Torcedores do Bahia chegaram a levantar a possibilidade de o nome dele ser ligado ao Bahia, mas não teve nenhum tipo de sondagem do clube, não até onde eu saiba. Mas ele é um nome que enfrenta ampla rejeição da torcida aqui, em razão de um episódio, especialmente em razão de um episódio onde teria acontecido violência doméstica, né, com a esposa dele na época. Então, é um nome que eu acho que enfrenta resistência e seria algo, assim, uma medida bastante impopular, porque não acho que ele venha, por exemplo, para resolver de uma vez por todas esse problema da titularidade no gol do Bahia. E aí, ainda trazer um jogador com esse histórico, não acho que seria uma boa movimentação do Bahia, não. Trazer já esse peso, toda essa questão. Eu acho que guardadas as devidas proporções, seria como se o Bahia contratasse Cuca, né? Um nome que enfrentaria resistência de parte da torcida e desnecessariamente, porque não resolveria, eu acho que não viria com a chancela de resolver definitivamente o problema do setor, então não traria Jeanzinho de forma nenhuma. Você compra um problema, né? Um problema de ambiente ali com a torcida. Exatamente. Eu também não acho que vale a pena, não. Muito bem, então é isso. Então vamos passar da régua aí também no mercado do Bahia.